Vamos orar juntos? Pai, nós te louvamos por esta noite maravilhosa. Traga todo o refrigério que nós precisamos. Sabemos que o mundo e as coisas desse mundo às vezes nos sufocam, nos deixam muitas vezes sem saber o que fazer. Mas na tua presença, Senhor, nós temos o refrigério que a nossa alma precisa. Nós cantamos agora aqui, Pai, que nós andamos aí muitas vezes no mundo, sem saber o que nós precisávamos direito, mas agora nós encontramos o Senhor, e é por isso que nós estamos aqui celebrando o Teu nome, mas também crescendo em graça e no conhecimento de Jesus. Pai, muito obrigado por estar aqui, amém, graças a Deus. Irmãos, eu quero falar hoje sobre a revelação da fé genuína. Esse é o nosso tema, tá? A revelação da fé genuína. E para começar, eu quero, antes de ler o texto dessa noite, eu quero falar um pouco sobre fé. E eu gostaria que você, irmão, irmã, fosse alguém que não fosse um vaso já cheio desses entendimentos e rótulos de entendimentos, mas que você estivesse vazio desses conhecimentos que você teve até hoje, e receber hoje o novo de Deus, né? Isaías fala isso, né? Esqueçam que se foi, porque eu estou fazendo coisa nova. Ele ainda diz assim: acaso vocês não estão vendo? Então é importante que a gente esteja hoje disposto a receber coisas novas de Deus, amém? Tá bom aí o seu lugar, tudo tranquilo, irmão? O som tá bom para você também, amém? Quando nós falamos sobre fé, e há um entendimento muito ruim de fé, muito ruim, muito raso. Quando nós falamos de fé, a gente diz: eu tenho fé. A maioria de nós, quase que todos nós que ainda não estamos mergulhados no entendimento da nova aliança, nós vamos ligar fé a alguma coisa para ter, né? Seja o que for. Quando se fala em fé, se fala em milagres. Falou em fé, eu tenho fé, a pessoa fala em milagres. Não é ruim ter fé para milagres, não é ruim usar a fé para milagres. Quando nós falamos em fé, então a gente fala de cura. Jesus inclusive falava, né? Foi a tua fé que te curou. O milagre aconteceu por causa da fé, tá? Lembrando que Jesus antes da cruz ainda não estabeleceu a nova aliança. É um detalhe muito importante para a gente entender sobre fé. Então, sempre que nós falamos de fé, a gente rotula a fé a alguma coisa que eu vou ter, e alguma coisa que eu vou receber. A gente fala: irmão, ora por mim, une a fé da igreja, para mim receber um milagre, e a gente rotula isso a um milagre, fé para ter, seja o que for, seja qualquer milagre, seja uma cura, seja a libertação de alguém, seja o que for. Mas na maioria das vezes nós rotulamos a fé ao milagre. É como se a fé fosse um pacote que dentro dela tivesse um milagre, né? A gente fala de fé, a gente fala: vou desembrulhar um milagre, né? Vou tirar um milagre dali. Então, geralmente, esse é o entendimento de fé. Fé para ter, fé para receber, né? Fé para alcançar. Esse é o entendimento de fé. Mas eu quero hoje caminhar com você e subir mais um degrau na sua experiência cristã e na sua experiência de fé, para que você possa, junto comigo, crescer nesse entendimento do que é fé e não ficar mais nessa meninice de fé religiosa, não ficar mais no raso da fé religiosa, tá? Não ficar mais no raso da fé para milagres. É raso fé para milagres, pastor? Sim, é muito raso. Fé para milagres é muito raso. É muito raso mesmo. Eu vou explicar para você por que é raso fé para milagres. Muito. É como se eu não soubesse nada de evangelho, ter fé só para milagres. É como se eu não conhecesse Jesus. Como assim? Ontem eu estava conversando aqui com os irmãos,
E nós estávamos falando com os irmãos sobre colocar água para ser orada na TV, ou trazer aqui para a gente orar pela água, ou a gente fazer uma campanha, ou fazer qualquer coisa desse tipo. Isso é um tipo de fé, uma fé para milagres. Quantos aqui já foram se benzer? Levanta a mão, deixa eu ver. Quantos já se benzeram, irmão? Levanta bem alto, deixa eu ver, só para a gente ver. Olha só. Quantos benziam, né? Irmãos, a gente já foi. Quando eu morava na fronteira, eu cresci me benzendo. E eu pegava ainda uma erva para levar de oferenda, de oferta, né, para a mulher que me benzia, né, uma senhora lá, que me benzia. E aí, quando você conhecia uma benzedeira mais forte, você trocava de benzedeira, né? É igual os crentes hoje, ele está numa igreja que faz meio milagre, daí de repente ele ouve que tem um profeta mais forte, ele vai para lá. Então é a mesma coisa, a vida religiosa é tudo igual, né? Troca de benzedeiro, troca de terreiro, troca de igreja evangélica, é tudo igual. Então, e você que já se benzeu, fala para mim, irmão, você já foi curado alguma vez em alguma benzedeira? Já passou uma dor de cabeça? Já qualquer coisa? Aconteceu alguma coisa lá boa? Diz para mim, sim ou não? Levanta a mão, deixa eu ver. Sim, né? É lógico que sim. É claro que sim. Passa dor de cabeça, o quebrante na criança já melhorou desde que levei lá na benzedeira, né? A gente é um tipo de fé. Na igreja evangélica, da mesma forma, e qualquer religião, mesmo que não seja uma religião. Então, tudo isso que nós estamos falando aqui é fé. É fé. Não é a fé da nova aliança, mas é fé. Tudo isso é fé. A gente crê em várias coisas. Por exemplo, quantos aqui creem que hoje, aí pelas 8h30, 9 horas, no máximo 10 vão estar em casa? Você crê? A maioria de nós crê. É um tipo de fé, mas o que garante, né? Deixando o pessoal com medo, né? Mas é um tipo de fé, não é verdade, irmãos? Você está vendo como a fé é muito ampla, mas ainda é muito rasa? É muito raso, porque não há nenhuma experiência transformadora até agora. Nós falamos de vários tipos de fé. Na verdade, a maioria dessas fé que eu falei agora são feitiços. Feitiços. É esse tipo de fé. Se é benzedeira, se é a água orada na TV, mas foi o pastor que fez, mas é o feitiço do pastor, é a boa cumba da igreja, é a mesma coisa. Se é o lencinho que você levou, se é a campanha, se é a corrente, não interessa, é tudo feitiço gospel. Mas eu fiz e funcionou por causa da fé, uma fé muito rasa, que é a fé ainda da antiga aliança. Mas funciona, não é que não funcione, fé funciona. Agora, você quer viver como uma criança ou você quer viver como um adulto? Você quer ser sempre imaturo ou você quer ser maduro? Você quer viver sempre no raso ou você quer mergulhar nas coisas de Deus? Essa é a grande diferença do que nós vamos ver aqui. Então, todos nós já tivemos experiências com algum tipo de fé, seja benzendo uma verruga, né? Seja colocando uma fitinha vermelha para tirar o quebrante do nenê, seja indo aonde for na benzedeira, seja pegando a água orada da TV, nós já tivemos essas experiências. Fazendo um voto, a gente já teve essas experiências. Escute, isso não é uma fé que seja genuína. Então hoje nós estamos falando da revelação da fé. Nós vamos ver a revelação da fé genuína. Gálatas capítulo 3, versículo 23 diz assim: antes que viesse essa fé, estávamos sob a custódia da lei, nela encerrados, até que a fé que haveria de vir fosse revelada. Escute, olhe só, irmãos. Há uma fé da antiga aliança, o texto diz. Preste bem atenção, irmãos, porque eu tenho conversado muito com muitos irmãos e parece que ainda não, às vezes a pessoa diz assim, pastor, mas eu já sei, o senhor está pregando hoje, eu já sei. Então hoje você vai ter um monte de coisa aqui nova. Mas às vezes estou conversando com alguns irmãos
e parece que ele não ouviu a mensagem. Parece que ele não ouviu a pregação. A gente fala da agorada quando vê o irmão tá lá na frente da TV. Ah, não acredito, pastor. Eu estou falando, irmãos. Eu estou dizendo para você, a pessoa não cresce na fé mesmo ouvindo a palavra. Aí ela está lá, na live do profeta. Diz meu salmo de hoje, profeta. Não, aqui na igreja, pastor. Deixa para lá, irmãos. Mas é algo assim que a gente não consegue entender. Não consegue entender. Porque o texto, ouça bem o texto, irmãos, que diz aqui: antes que viesse essa fé, tem uma fé que veio, tem uma fé que já existia, mas tem uma fé que veio agora. Mas que fé que veio agora? E quando ela veio? Ela veio quando Jesus morreu na cruz, ressuscitou e ascendeu aos céus de novo, e assentou-se à direita de Deus o Pai, e nos levou para os lugares celestiais para estar junto com Ele. Essa é a fé que veio. Essa fé que veio não é a mesma da antiga aliança. A fé da antiga aliança é outra. Por isso que tem crente cantando: passa lá em casa, Jesus. É por isso. É claro que Jesus tem que passar lá, porque ele não crê que Jesus habita lá. Você conhece essa canção? Vocês conhecem essa música? Não, não é pegadinha, é sério mesmo. Vocês conhecem? Conhece? Porque está aí, né, na internet. Como é que é? Passa lá em casa, Jesus, e o que mais? Eu não lembro direito, mas só esse refrão aqui eu já fiquei assim. Passa lá em casa, Jesus. Escute, irmão, ouça. Eu vou falar de novo, porque a gente tem falado isso, mas o passa lá em casa, Jesus, não desgruda de alguns irmãos. Passa lá em casa, Jesus, é heresia. É melhor você cantar J Quest, que tem mais evangelho. Fala muito mais de amor do que passa lá em casa, Jesus. Jesus morreu na cruz para habitar em mim, e eu estou dizendo assim: Jesus, eu não creio que o Senhor está aqui, passa lá em casa. Irmãos, é hora de amadurecer, é hora de nós crescermos, é hora da gente andar mais um quilômetro na fé, é hora de subir mais um degrau na fé. Quando você canta coisas, ora coisa que Deus já te deu, você está dizendo assim: não acredito no que Jesus fez, o sacrifício da cruz não vale para mim. Você entende isso? Ah, mas é que eu gosto. Você pode ouvir o que você quiser, a gente pode ouvir o que quiser, mas aquilo que a gente ouve está falando para nós sobre a vida que nós temos agora em Deus, ou sobre a fé que já foi, porque já veio outra. Se veio outra, a antiga fé não vale mais. Não vale mais. Não peça para Jesus passar na sua casa. Peça para o Espírito Santo te dar entendimento que Ele habita na sua casa, que Ele habita lá, porque se Ele passa lá, dá oportunidade para outros também passarem, não é? Ele não habita lá, então quer dizer que Jesus passa, quando Ele for, quem vai chegar lá? Quem vai chegar lá, irmão? Então esse é um exemplo que a gente está dando, a fé da nova aliança. O texto diz: antes que viesse essa fé, nós estávamos encerrados sob a custódia da lei. Nós estávamos encerrados, presos nessa fé, irmãos? Não, na antiga fé. Na fé antiga a gente está encerrado, preso, cativo. Você está vendo como quem vive debaixo da fé da antiga aliança vive cativo, preso? Quem vive da água orada vive cativo, preso. Porque Jesus, ele disse o seguinte aos discípulos. Ouça mais uma vez. Os discípulos dizem, dá aquela tormenta no barco lá, né? Vou falar tormenta, né? A tormenta, sabe o que é a tormenta, né? Dá aquela tormenta no barco. Aí os discípulos ficam apavorados. Jesus está dormindo. Os discípulos correm a Jesus e dizem assim: Jesus, ajuda-nos.
vamos morrer. Jesus fala uma coisa e ele diz assim, fala uma coisa que marca aquele episódio. Ele diz assim: onde está a fé de vocês? Mas alguém de nós poderia dizer assim: mas eles têm fé porque eles pediram para Jesus. Quando você ora, você não está manifestando fé, irmão? Pedindo? Você está pedindo, você está manifestando fé. Mas é a mesma fezinha dos discípulos. Quando você ora pedindo, ao invés de assumir a posição de filho, você está usando a mesma fé dos discípulos. Escute, isso não é uma conversa para criança, é uma conversa para gente madura na fé. E para quem não é, para que amadureça hoje ou comece a amadurecer. Jesus diz assim: onde está a fé de vocês? Ele poderia dizer assim: ainda bem que vocês vêm aqui e me pedem. Vocês estão mostrando fé porque vocês vieram até mim. Mas Jesus disse: onde está a fé de vocês? E ele ordena o mar para se acalmar e o vento para se acalmar, e vem a bonança. Sabe o que Jesus está dizendo? Era o que vocês tinham que fazer, porque vocês podem fazer isso. Vocês podem fazer isso. Escute, na nova aliança eu assumo a minha posição e oro dessa posição. Quando eu fico dizendo: Jesus, acalma a tempestade, passa lá em casa, faça isso, eu estou assumindo a mesma posição dos discípulos. Jesus está dizendo assim: mas e a tua fé? E a fé que você recebeu? Ele está dizendo assim: lembra que eu ordenei e o mar se acalmou? Lembra que eu ordenei e o vento se acalmou? Agora é a sua vez, porque a fé que eu vim trazer, você tem ela. Você tem essa fé que veio. Escute, essa fé que veio está em todos os filhos de Deus que creem. Você viu só como a gente já subiu o nível da fé? Não é aquela fé menina, né? Aquela fé infantil, de tudo ficar pedindo. É uma fé que assume posição, diz: eu sou filho. Mar, ouve agora a minha voz, porque eu sou um com Cristo. O Deus todo estava todo em Cristo, e eu estou todo em Cristo. Quando eu falo, é como se Cristo falasse para o mar também se acalmar. Quando eu falo para o vento se acalmar, é como se Cristo estivesse falando para o vento se acalmar. E isso Deus já queria ensinar os filhos lá no Antigo Testamento. Mas eles estavam encerrados na lei. Você lembra de Moisés? Ele está diante do mar e ele vai orar. E Deus diz assim: orar agora? Agora é a hora de você estender esse cajado. É hora de você estender. Você está orando? Não, é para você assumir a sua posição. É para você assumir quem você é. Não é hora de pedir, é hora de assumir. É hora de dizer: olha, problema que está tentando aqui na minha casa, pela fé agora acaba. Mas não tem que usar óleo, sal grosso e dizer em nome de Jesus, vai caindo por terra demônio. Não, você dá uma palavra e o mundo entende que é a palavra de um filho da fé. O mundo entende, a natureza entende, o mundo espiritual entende, todos entendem a tua voz, porque você é um com Cristo. A tua voz no mundo espiritual é entendida como a voz de Jesus. Aleluia, glória a Deus. Eu estou falando que não é conversa para meninos, é uma conversa para adultos. Mas quando nós estamos nessa fé rasa, nessa menina, nessa fé agora, essa fé, né, do Salmo 23, tenho que colocar 23, essa fé, uma fé menina, é uma fé que é rasa, a fé que você sempre vai ser aquele coitado, aquela sabe? Aquele que não tem experiência com Deus, não tem experiência nova com Deus. Quando alguém diz assim: olha, eu fui no monte e vi um demônio, a pessoa diz: meu Deus, olha só, esse homem é de Deus, ele vai no monte, tem cada experiência forte. Ouça o que eu vou dizer para você, irmão, preste atenção. Nós podemos ter uma base da nossa fé.
você pode ter uma base dessa fé. Fé na nova aliança. O que alegra a nossa fé, o que dá edificação para a nossa fé, não é milagres. Não é milagres. Não é, pastor? Não é milagres. Mas Jesus operou milagres, e aí tem textos ali no Antigo Testamento, no Novo Testamento, que diz assim: se eles não virem milagres, não vão crer. Mas antes da cruz, porque na nova aliança, eles creem quando ouvem sobre a obra de Cristo. Não creem quando vem milagres, eles creem quando ouvem sobre a obra consumada de Jesus. Escute, não estou falando contra milagres, nós cremos em milagre. O que eu estou dizendo para você é sair desse raso e subir um nível maior. Subir um nível maior, crer em coisas maiores agora. Então, quando nós ainda estamos nessa fé rasa, para nós, milagres é o que a gente quer, é o que a gente quer ver, é o que fortalece a gente. Oh, que culto poderoso! Hoje eu vi um milagre acontecer na igreja, mas a vida da pessoa em casa continua a mesma. Ela continua a mesma, que se ela ficar 2 meses sem ver milagre, ela vai esfriar na fé, vai trocar de igreja. Ela tem que estar sempre abastecendo aquela alma com milagre, com alguma coisa esquisita que aconteça. Tem que estar sempre abastecendo, sempre alguma coisa esquisita tem que acontecer, para ela dizer: vou me firmar de novo. Ontem eu estava pensando em desistir, mas depois que eu tive esse sonho, eu vou agora me firmar. Sempre a pessoa precisa estar com uma bengala espiritual, sempre, senão ela cai. Se ela não tem uma bengalinha espiritual do milagre, da cura, das coisas místicas na igreja, ela cai. Na nova aliança, fé edificada não é sobre milagre. O que edifica a fé na nova aliança é o entendimento. É o entendimento que edifica a nossa fé. Isso é o que edifica a nossa fé. Então preste atenção. Quando nós dizemos assim, e nós temos grupos na nossa igreja de WhatsApp, vamos colocar então agora o exemplo dos grupos. Quando alguém, ou eu, ou alguém coloca um ensino ali, e quando alguém coloca ou o pedido de oração, ou a resposta da oração, aconteceu um milagre. O que é mais celebrado? Diz para mim o que é mais celebrado, o ensino ou o milagre? O milagre é mais celebrado. Sabe o que isso mostra? A infantilidade de líderes e a infantilidade de uma igreja. Porque o que não tem que ser celebrado, o milagre. É óbvio, nós temos que celebrar o milagre. Mas o ensino, ele precisa ser celebrado porque é o que me edificou a fé. É o que edificou a minha fé. Sabe que eu tenho muitas experiências, irmãos, por exemplo, eu tenho a minha mãe que ela começou indo na igreja para ela voltar a caminhar. Ela voltar a caminhar. E a gente levava ela em benzedeira, levava em tudo, em feiticeiro, e na igreja, para ela voltar a caminhar. Ela nunca voltou a caminhar. Nunca. Nunca voltou a caminhar. Mas ela nunca deixou Cristo Jesus. Sabe o que eu entendo com isso? Eu entendo que tem pessoas que entenderam que Jesus não é o nosso Papai Noel para ficar dando presentinho para nós quando a gente quer. Jesus é para se relacionar. E existe algo muito maior que milagres, que se chama Cristo em nós, a esperança da glória. Isso é muito maior que milagres. Entenda que nós não somos, eu vou repetir, nós não somos contra milagres, vamos orar por cura, vamos orar por milagres, tudo isso. Mas a gente tem que sair desse casulo infantil e se tornar pessoas maduras. Pessoas maduras. Você pode ver que uma igreja infantil, uma comunidade que é infantil, e o pastor está ministrando a palavra ali,
e ele tem que fazer várias piruetas, várias coisas, vários milagres, e chamar campanhista, e fazer alguma coisa espiritual, e chamar um conferencista, e fazer alguma coisa, porque senão as pessoas saem dali. Quando é uma igreja madura, a pessoa quer o ensino que está tendo ali. Quando a igreja é madura, ela quer ir receber o ensino, a edificação, porque ela pode aplicar o ensino na sua casa, na sua vivência. Ela pode aplicar aquele ensino ali. E ela pode aplicar na vida dela e cada vez ser uma pessoa melhor e mais parecida com Jesus. Fé na nova aliança não é sobre milagres apenas. Fé na nova aliança, agora, a fé genuína não é sobre receber milagres. Escute. A gente recebe, mas isso é muito pouco, irmão. Milagre é pouco, pastor, é pouco, irmãos. O Atmani diz até que os dons é coisa de igreja infantil. E eu concordo inteiramente com ele. Porque existe coisa maior ainda do que milagres e dons. E o que é, pastor? Jesus. Jesus é maior do que milagres e dons. Ele deu milagres sim para fortalecer, demonstrar o amor dele pela igreja, deu dons para a igreja ser edificada e tudo isso, mas ele é maior do que tudo isso. Eu não me alimento de milagre, eu não me alimento de dons, eu me alimento do pão da vida, que é Cristo. Quando uma igreja entende que toda a vida dela não está centrada em milagre, não está centrada em dons, mas está centrada em Jesus, nada mais abala a sua fé. Nada mais, irmão, nada mais abala a sua fé. Quando Jesus é o centro da tua vida, nada mais abala a sua fé. Você pode ficar a vida toda sem receber um milagre, mas você está a vida toda sendo um com Jesus, tendo paz no teu coração, sempre levando outras pessoas a Cristo. Você pode passar a vida toda sem manifestar um dom, mas se você ama as pessoas, se você é Cristo na vida das pessoas, você já é uma pessoa completa, plena. Eu e você, precisamos entrar nesse entendimento. A fé na nova aliança não é uma fé para milagres apenas. É uma fé muito maior, é muito maior do que isso. A fé na nova aliança não é só para milagres, é para viver o sobrenatural. É para viver, é para ser alguém sobrenatural, é para ser alguém da fé. Não é para ter coisas, para receber coisas. E eu torno a dizer, irmãos, não me interprete mal. Nós oramos por milagres, cremos em milagres, celebramos em milagres. Mas o que nós queremos na nova aliança é viver Cristo, é viver Jesus, viver Cristo. Aleluia. Tem um pastor muito velhinho, bem velhinho, mas um entendimento muito forte da graça de Deus, da nova aliança. E ele estava falando sobre o Cristo todo, ele fala o Cristo todo inclusivo. O Cristo que se inclui inteiro em nós. E eu fiquei olhando aquele senhor falar e disse, rapaz, não é uma questão de idade. É uma questão da gente entender que existe algo a mais, que ensinaram a gente a ficar no raso e dizendo assim, tá bom assim para você? E a gente, tá bom, assim tá bom, eu queria isso mesmo, eu queria um milagrezinho hoje, eu queria isso. Você quer um donzinho agora? Quero, o que tu quer? Quero falar em língua, profetizar e curar os enfermos. Ei, agora eu tenho também. Mas nunca deixou Jesus todo dentro dele. Nunca deixou Jesus todo completar a vida dele, a vida dela. Ter uma experiência de acordar, ir dormir, percebendo Cristo. Não é sentindo, mas percebendo Cristo. Percebendo Cristo trabalhando nas tuas emoções, trabalhando na tua casa, se movendo através de você, percebendo Jesus. Aleluia, aleluia.
Hebreus 8:6 diz: agora, porém, o ministério que Jesus recebeu é superior ao deles, assim como também a aliança da qual ele é mediador é superior à antiga, sendo baseada em promessa superior. Aleluia! Escute só, irmãos, o texto está dizendo: Jesus tem uma aliança superior, a aliança é maior, o ministério é maior, é superior. Então por que eu quero andar ainda nas coisas da antiga aliança? Tudo que é baseado na lei é da antiga aliança, tudo que é baseado na lei, tudo que é emocional, governo emocional das emoções, é da antiga aliança. Todas as coisas, tudo, não tem nada que governe, que seja sobre o governo da alma, que seja da nova aliança. Na nova aliança tudo o governo é do Espírito, é da fé, tudo. Quando a gente deixa essas emoções e essa alma ficar governando a gente está indo para a antiga aliança novamente, e é uma aliança inferior, é uma aliança que tem menos poder. A nova aliança que é superior, é a nova aliança que Jesus habita em você, é na nova aliança que você, irmão, pode ser como Cristo. Ao invés de pedir: Jesus, para mim essa tempestade, não, você diz: eu sou como Jesus, estou unido com Cristo, o Deus todo inclusive está todo em mim, eu também estou todo em Cristo, então eu digo: tempestade, para! Aleluia, essa é a fé, essa é a oração, glória a Deus. Não se ofenda, não fique machucado em saber que você vivia uma fé ingênua, porque eu também já estive assim, sabendo que aquilo que eu vivia era pífio, era ingênuo. Além de fazer, ensinar outros a fazer. Pega essa roupa, irmão, e traz aqui para a gente orar, porque assim como acontecia com Paulo, com os apóstolos, e a unção estava na roupa e levava lá, e as pessoas eram, assim vai acontecer na tua vida. É uma fé morta. Eu tenho que ensinar você a dizer para a enfermidade, não levar coisa ungida, mas a você chegar nos enfermos e dizer: enfermidade, pode sair agora. Eu sei que é uma caminhada muito longa, irmãos, para a gente se desvencilhar de tudo isso que a gente creu. Eu sei que é uma caminhada muito longa, porque a gente está acostumado a ser o nenê de Jesus. De Jesus me dá, Jesus faz para mim, Jesus me ajuda. Irmão, escute como um adulto. Nessa questão de Deus me ajuda, claro que Deus sempre ajuda, mas escute, a maturidade mesmo diz assim: Ele já me ajudou. Porque eu estou dizendo assim: olha, Pai, me ajuda nessa situação, mas Ele está me dizendo assim: onde está a tua fé? Eu já te ajudei, eu já dei ela para você. Para você não precisar pedir ajuda, mas para você ordenar essas coisas. Ordenar. Você vê Jesus, olha aqui, presta atenção, Jesus vai multiplicar os pães. Olha, presta atenção, depois você não sai daqui e fica levando roupa para benzer aí, não sabe por quê. Preste atenção. Jesus está com alguns pães e peixes. Todo mundo espera assim, ele vai orar para multiplicar. Ele não começa: Pai, multiplica o pão, multiplica o peixe. Pai, vai multiplicando agora. E todo espírito de miséria vai saindo, vai caindo por terra. Jesus não ora isso, mas os crentes oram, não oram, irmãos? Mas Jesus nunca ensinou. Nunca ensinou. O que Jesus faz? Ele também não pede multiplicação. Ele pega e agradece. Ele agradece. Amém, glória a Deus. Mas a questão é: eu posso pedir multiplicação? A gente pode, irmãos. Eu não estou dizendo que tem coisas que a gente não pode orar. Eu estou dizendo que a gente pode. Mas eu estou dizendo que muitas vezes, e 99% das vezes, nós temos que assumir a nossa posição
e dizer assim: olha, eu creio que já está multiplicando. Obrigado, Pai, porque eu já vejo o pão multiplicando, eu já vejo o peixe multiplicando. Sair desse raso de ficar: Pai, por favor, toca lá no advogado, toca lá no médico para ele arrumar isso aí. Eu creio que agora, lá onde está o advogado, está o meu Deus agora. Eu creio que lá onde está o médico que está cuidando de fulano, lá está o meu Deus agora. E eu creio, aleluia. Olha a fé da nova aliança, ela não deixa a gente assim, sabe? A fé da nova aliança deixa a gente robusto, Na nova aliança nada pode abalar a sua fé, porque a sua fé não está em milagres, não está em dons, a sua fé está em Jesus. Glória a Deus. É superior, a nova aliança é totalmente superior. Aí nós temos uma fé que agrada a Deus. Hebreus 11:6 diz assim: sem fé é impossível agradar a Deus. Sem fé. Mas qual fé? Qual fé? Sem a fé da nova aliança. Sem a fé da nova aliança é impossível agradar a Deus. Por quê? Porque a fé da antiga aliança está crendo no patuá, está crendo naquele negocinho místico, está crendo na água de Israel, está crendo na profecia, na revelação, está crendo nessas coisas. É impossível agradar a Deus. Na água orada, na blusa consagrada, no não sei o que lá, é impossível agradar a Deus. Na nova aliança, a fé agrada a Deus, por quê? Porque ela crê no sacrifício do Filho de Deus. O que agrada a Deus é crer no Filho e na obra do Filho. Glória a Deus. Isso que agrada a Deus, é crer no Filho e na obra do Filho. Não é crer nos homens, crer não sei o quê. Não, isso não agrada a Deus. Então, sem a fé da nova aliança é impossível agradar a Deus. Olha só, irmãos, 1 João 5,4. A fé que vence o mundo. O que é nascido de Deus vence o mundo, e esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Aleluia, glória a Deus. Então a nossa fé agora, ela não é só para milagres. Só para milagres é raso. Só para milagres é raso. A nossa fé agora é uma fé para viver como Cristo. Essa é a revelação da nova aliança. Escute só, Deus não podia habitar no homem. Jesus morre, ressuscita. Ele não habitou, Jesus também não habitou no homem, nem Deus e nem Jesus. Escute, experiência com o Espírito Santo hoje também, presta atenção. Quando Jesus morre e ressuscita, ele diz: vai vir o Espírito Santo, e ele vai estar convosco. Ele não falará de si mesmo, mas falará do Senhor. Ele veio e habitou em nós. O Espírito Santo habita em nós. Amém? Habitar, mora em nós. Não visita. Não visita. O crente ora, Deus me visita, Jesus me visita, passa lá em casa. O Espírito Santo veio habitar, fazer morada. Somos casa, morada, templo do Espírito. Deus não habitou no homem, Jesus em forma humana, não habitou no homem, mas o Espírito Santo, que é o mesmo Deus, o mesmo Jesus, veio habitar no homem. Na nova aliança, a fé era externa, para milagres, para acontecer coisas. Na nova aliança, a fé do Espírito que habita em nós veio transformando o próprio homem, não trazendo coisas para o homem, mas transformando o homem. Transformando o homem para quê? Para ser igual a Cristo, para ser igual a Jesus. Então Deus agora, isso é um assunto muito longo, irmãos. Deus agora,
opera milagres, não porque nós estamos clamando e pedindo, opera milagres porque nós tomamos a nossa posição como Jesus fazia. Você vê, quando que Jesus pede cura, você já viu Jesus orando pelas pessoas? É igual os pastores oram hoje? Sim ou não? Não, não é. Como que Jesus orava pelas pessoas? Chegava uma pessoa doente, né, em alguns casos, e ele dizia assim: os teus pecados são perdoados. E a pessoa saía curada. E não ficava 30 minutos orando. Vai saindo espírito imundo, demônio, obra de feitiçaria, obra de macumbaria, não sei mais o que. Jesus não fazia isso. Você não vê Jesus fazendo isso. Porque tem uma praga na sua vida, porque fizeram uma maldição, porque tem uma macumba. Não fazia isso. E dizia: tua fé te curou, seja livre desse mal. Efatá, abre-te, abre os olhos, veja o que você quer que te faça. Tua fé te curou. Levanta e anda, toma o teu leito e vai lá no templo agora testemunhar o que aconteceu, vai lá na tua família testemunhar. Essa era as orações de Jesus. Você está hoje precisando de oração hoje, então eu digo, seja curado agora. Por que a maioria de nós não crê? Porque a gente foi viciado na igreja evangélica a terem que colocar as mãos sobre nós, a empurrar a gente, a sacudir a gente, a gritarem no ouvido, a empurrar no peito. E a gente está viciado nisso. Quando alguém diz seja curado agora, irmão, a gente não crê, porque não é costumeiro. Mas escute, os nossos filhos vão viver isso. Os nossos netos vão viver isso. A gente vai ver os nossos filhos, que hoje são pequenos, dizendo na igreja assim: irmão, seja curado. E o irmão sendo curado na hora. A irmã, seja curado, ele sendo curado. Porque nós somos como Atos. Nós estamos transicionando a aliança, transicionando as coisas. Mas eles já vão viver a graça plena. A gente está nessa luta de, muito acostumado a gente a essa religião, acostumaram a gente assim, e agora a gente não consegue estar se desvencilhando aos trancos e barrancos. Mas eles não, irmãos. Conversa com as crianças, eles te dão aula sobre a graça de Deus aí. Eles dizem para você assim: eu não tenho religião. Mas pergunta para os crentes aqui, às vezes um crente diz: eu sou evangélico, vou lá na igreja, comunidade, palavra da graça, só fala dizer que é pentecostal, igreja pentecostal, palavra da graça. As crianças não, elas chegam e dizem: eu não tenho religião. Mas você crê em Jesus? Crê em Jesus. E se você perguntar mais, ele diz assim: eu creio na graça de Deus, a gente é salvo pela graça, e dá uma aula. A gente não, a gente fica... Irmãos, fé na nova aliança é uma fé vencedora, uma fé que vence o mundo. Essa é a nossa fé. E também, deixa eu ler mais um texto aqui, ela é uma fé que produz. 1 Tessalonicenses 1:3, 1 Tessalonicenses 1:3, deixa eu ler com vocês. Lembramos constantemente diante do nosso Deus e Pai do trabalho de vocês, que resulta da fé, é da obrigação, do medo, diz assim: olha, irmão, quem não ajuda aqui na comunidade, quem está ajudando está prosperando, quem não ajuda vai se ver com o diabo. Não. Se eu ensinar isso, você vai vir fazer, não vai ter resultado nenhum na sua vida. Mas se você vem ajudar, vem servir os irmãos, por causa da fé, você vai ver resultado na sua vida. É o trabalho que resulta da fé. Fé no quê? Fé que o diabo vai estar amarrado, fé que os anjos vão subir e descer neste lugar, fé, não, fé em Jesus. Então o trabalho resulta do quê? Da fé. E o que mais? O esforço que é motivado pelo amor. O esforço é motivado pelo amor na nova aliança. Não é porque o pastor disse: são 7 dias de corrente, hein, irmão? Se você quebrar uma, você falha com Deus. Aí a pessoa se esforça para não quebrar a corrente. O esforço na nova aliança é resultado do amor.
Tem esforço na Nova Aliança? Tem, a gente se esforça, o pessoal do louvor vem ensaiar sábado para vir servir aqui, eu preparo mensagens toda semana, os irmãos vêm aqui, arrumam a comunidade, outros se esforçam em manter sua fidelidade, em contribuir financeiramente, mas esse esforço não é porque temos medo do diabo, não é porque temos medo do inferno, esse esforço é por causa do amor. Esse esforço é por causa do amor. E o que mais? Tem mais. E a perseverança na Nova Aliança, a gente é perseverante? É, irmão. A gente persevera por causa da esperança no nosso Senhor Jesus. Nós não perseveramos por causa de outra coisa, por causa da nossa esperança em Cristo. E o que mais, pastor? Efésios 6,16. Nós temos uma fé na Nova Aliança que protege a gente. Aleluia. Além disso, usem o escudo da fé, com o qual vocês poderão apagar todas as setas inflamadas dessa mente maligna. Está ali, pastor? Tá, não, mas é isso que está ali. Dessa mente, é do maligno. O maligno na Nova Aliança é essa mente corrompida, que às vezes está nas emoções, governada pelas emoções. Eu não quero mais nada mesmo. Fulano falou mal de mim, ciclano não sei o que, nada está dando certo, Jesus não me abençoa. Esse é o maligno, você sabia? Esse é o maligno, não é um ser que está atrás de vocês e aparece na cama. Não, o maligno é essa mentalidade caída, é essa mentalidade corrompida, é essa mentalidade da antiga aliança. Esse é o maligno. Só que a fé nos protege contra os dardos do maligno. A fé não deixa as emoções governarem a gente e a gente tomar decisões erradas. A fé ajuda a gente, irmãos, a não andar num âmbito caído, que é as emoções. A fé faz a gente andar como Jesus. Como Jesus, exatamente como Jesus. Escute, quando Deus olha para mim e para você, se a gente está firme na Nova Aliança, na fé, Ele olha e diz assim: lá tem um Jesus, 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 lá tem um Jesus. Glória a Deus, glória a Deus. E eu não estou inventando isso. Quem estava aqui quinta viu, a gente é um com Jesus. Eu hoje quero sair daqui com você, com uma fé mais avançada. Mais avançada. Tem gente que quer continuar escrevendo com máquina de escrever. Tem gente que quer agora usar um computador. Não é verdade? Tem gente que quer usar a máquina de escrever ainda, tá? Mas eu estou acostumado. Tlec, 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 tlec. Tem gente que quer usar o computador ou o celular, não precisa nem escrever, né? Você fala, Siri, onde é tal lugar? Ou, como é que é o Google? Alô, Google, é? Oi, Google. Oi, Google, onde é tal lugar? E ele vai te dar já o endereço. Mas tem gente que quer na máquina de escrever ainda. Você entende? Tem gente que quer ficar no raso. Vai dizer assim: ai, coisa boa a oração daquele pastor do chapéu, ele chora. Isso daí, eu também choro, tu também chora. Qualquer um de nós chora. O pastor do chapéu chora e faz fila de imposição de mão. Olha que homem. Ele fica de manhã até de noite com fila de imposição de mão. Olha como ele cuida da igreja. Cuida nada. Se ele fosse um homem realmente com entendimento do evangelho, ele ia dizer assim: gente, venham só na hora da celebração, que eu não preciso estar impondo mão sobre vocês, porque Jesus já deu a vida por vocês. Jesus já deu a vida. Não é eu que abençoo vocês, é Jesus que abençoa vocês. Você entende? Mas tem gente que diz: olha, que pastor. A fé na Nova Aliança é para deixar a gente maduro, para a gente chegar em casa sabendo o que fazer com as coisas da vida cotidiana, do nosso dia a dia, das coisas mais simples da vida. Se a nossa fé não está ajudando a gente nas coisas mais simples do dia, então não é uma fé genuína. Você olha só, irmãos, uma pessoa que está aí na religiosidade,
que está na religiosidade, numa igreja assim, sem entendimento nada, zero da graça de Deus. Ela está lá na igreja e ela sente a presença, né? Ela sente a presença, ela pula, ela chora, ela rola, ela ora com os irmãos, sai aquela pessoal dos cultos, tudo suado, tudo lambuzado, de se abraçar, de se jogar em óleo, aquele negócio todo, sai assim do culto, todo mundo com óleo na cabeça, nas roupas, a blusa que a irmã comprou novinha no brechó, o irmão com sapato, saem tudo assim, tênis novo, tudo assim. Aí dizem assim, nossa, que culto, hein? Foi um avivamento. Aquele negócio, tudo descabelado, tudo lambuzado, toda a maquiagem, todos chorando, né? Aí chega em casa, que poder, que coisa maravilhosa. Aí acorda outro dia, passou aquele fogo todo emocional, porque a emoção ela vai passar. Passou todo aquele fogo emocional, se levanta para ir trabalhar, se bate, ô desgraçado. Mas isso é um inferno mesmo. Parece que nem estava no culto ontem, com aquele poder todo, aquela unção de Deus toda. Onde é que tu estava, seu desgraçado? Você não estava ouvindo a palavra? Você não sabe que tem que me pedir perdão quando me bate assim? Você entende o que eu estou falando, irmão? A emoção não vai transformar. Sabe aqueles cachorros que as pessoas têm que andar na rua com aquele negócio? Como é que chama aquele negócio? Focinheira? Por que tem que andar com aquilo ali, irmão? Senão ele vai morder todo mundo. Aquilo ali é só para controlar, mas se tirar aquilo ali, ele vira o bicho. A fé na antiga aliança não transforma o homem. A fé na nova aliança pode tirar a focinheira, que agora ele não é mais um pitbull. Não é. Agora ele foi transformado, é uma nova pessoa. Glória a Deus. Você está entendendo, irmãos, a diferença? A semana que vem eu vou falar sobre fé e consciência. Nós vamos mergulhar na nossa alma. Vamos, como eu coloquei ontem ali para os líderes, vamos escavar a nossa alma, da nossa consciência, para nós entendermos como ela pode estar equilibrada, a fé e consciência, e como ela se desequilibra, como a nossa fé se desequilibra por causa da nossa consciência. Mas isso é para domingo que vem. Traga mais uma pessoa, que nós vamos estar orando, repreendendo todo o mal, quebrando maldição, orando pelas prosperidades. Então, né, irmãos, a gente vai estar aqui junto, crescendo na graça e no conhecimento. Irmão, fique de pé, vamos orar juntos? Louvado seja Deus e Pai, por nos dar o privilégio de ser alcançados pela revelação.